Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 26. Os rios da Europa. Aqui uma cena. A ilustração. Essa aqui é a Catedral de Notre-Dame em Paris? Será que acertei? Vamos descobrir. Voltemos atrás, continuou Dona Benta. Temos ali a Grécia e ao norte a série dos famosos países balcânicos, nome dado por causa dos Balcãs, aquela montanha lá pelo meio. Famosos por quê? Porque formam um fogareiro cujas faíscas volta e meia botam fogo no mundo. São briguentíssimos. Aquele país lá é a Iugoslávia, com a sua capital Belgrado e a sua eternamente memorável cidade Sarajevo. Foi em Sarajevo que um estudante matou a tiros o arquiduque Ferdinando, que ia ser o sucessor do imperador Francisco José no trono da Áustria. Esse crime pôs fogo no mundo. Desencadeou a tremenda guerra mundial. Notem que Belgrado fica à margem do rio. Nota. Atualmente a Iugoslávia não existe mais. É o Danúbio, um dos maiores rios da Europa e da história. Por que da história, vovó? Então a história também tem rios? Tem sim. Os rios que foram cenários ou comparsas no drama sem fim que os homens representam sobre a terra. Saem da geografia e ficam morando na história. O nosso Amazonas, por exemplo, apesar de ser o colosso que é, não passa de um rio apenas geográfico, porque ainda nada viu de grande ou de terrível feito pelos homens. Já esse Danúbio, bem como o rio Pó na Itália, ou o Sagrado Ganges na Índia, ou o Marne na França, eles penetraram na história. Tantas coisas teriam a dizer se falassem. Só para dizer ao historiador o número de conquistadores que o atravessaram ou acamparam às suas margens, o Danúbio levaria anos falando. E onde começa? O Danúbio nasce na região da Floresta Negra, na Alemanha, e vem fazendo voltas por quase 3.000 quilômetros até sumir-se no Mar Negro. Traz em seu leito as águas de mais de 300 tributários. Tributário quer dizer afluente. Depois de sair da Alemanha, atravessa a Áustria, banhando-lhe a linda capital Viena. Por ali erguem-se nas margens do Danúbio numerosos castelos de grande beleza poética, reminiscências dos tempos medievais, entre eles o castelo de Dürrenstein, onde esteve prisioneiro aquele Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra, que tanto caiu no gosto de Pedrinho. Quero ver a prisão do meu rei, gritou o menino agarrando a luneta. Apontou e viu bem visto o venerável castelo onde seu amigo Ricardo esteve preso anos até que o fosse descobrir aquele jovem pajem encantador Blondel. Que pena, vovó, não darmos um pulo até lá. Se quisermos conhecer todos os pontos históricos desse continente europeu, passaríamos a vida inteira a viajar. A Europa é um museu maravilhoso, tudo histórico, tudo artístico. Cada aldeia, cada recanto, cada rio, cada bosque, não só enleva os olhos como fala a imaginação. Seus países são perfeitos jardins. Nós moramos num país muito novo, pouco povoado, mal desenvolvido. O nosso interior ou é região de matas, ou de terras com alguma cultura, casebres de palha aqui e ali, fazendas de quando em quando, tudo muito espacejado. Cá na Europa, o contrário. Entre as cidades, cada qual com a sua arquitetura própria, conforme a zona. Estendem-se os campos, mas campos cultivados, divididos e subdivididos ao infinito com suas cerquinhas muito bem feitas,
seus muros de pedra, as águas canalizadas, pontes sólidas por toda a parte, estradas de rodagem de primeira ordem, casas de camponeses extremamente pitorescas. Uma paisagem todinha feita pelo trabalho humano através dos séculos. Em alguns países não é tanto, mas em outros, como na Alemanha e na Inglaterra, o território inteiro é um presépio de tão feitinho, de tão arrumadinho. Mas o Danúbio, vovó, a senhora deixou o coitado no meio do caminho, observou a menina. É verdade, concordou Dona Benta, pois Danúbio, depois que sai da Áustria, entra na Hungria, a terra das rapsódias e das danças de botinhas escarlates. Lá banha a capital deste país, Budapeste. Estou vendo Budapeste, gritou a menina, que não largava a luneta. Cidade linda, dividida em duas. Sim, duas. Uma se chama Buda e a outra Peste. Emília quis fazer uma graça com o nome da capital húngara, mas Pedrinho tapou-lhe a boca. Fica um mistério. O que será que ela iria dizer? Em seguida, o Danúbio separava a Iugoslávia da Romênia, continuou Dona Benta. Romênia é outro país balcânico, muito rico em minas de petróleo. Depois separa esse país da Bulgária, outro país balcânico. Se você sabe qual seria a asneirinha que a Emília ia dizer, coloque nos comentários aqui embaixo. Estou curioso. Como é o nome da capital da Romênia? Bucareste, uma cidade de 300 mil habitantes. Linda, linda. E a capital da Bulgária? Essa tem nome de mulher, Sófia, bem menor que Bucareste, pois pouco mais de 100 mil. Os países balcânicos são todos pequenos. Garnizés, então, sugeriu a menina. Briguentos assim. Dona Benta continuou as voltas com Danúbio, contando que depois de sair da Romênia, ele ainda pegava um pedacinho da Rússia, só então se lançando no Mar Negro. Nesse ponto foi interrompida por uma deliciosa música acompanhada pelo rádio de Pedrinho. Era o Danúbio Azul, célebre valsa de Strauss, um compositor vienense. Esperou que a música chegasse ao fim. Depois deu um suspiro de poesia e continuou a danubiar. Notem o número de castelos e aldeias e cidades que se erguem às margens do Danúbio. Isso vem confirmar o que falei dos rios, isto é, que são os verdadeiros formadores dos países. A Austrália nunca será grande coisa porque não possui bons rios. O Saara é aquele deserto horrendo porque não possui rio algum. Já esta Europa se tornou o continente privilegiado, o mais rico, o mais intensamente povoado, sobretudo em consequência da boa distribuição dos rios. O maior de todos, o Volga, beneficia generosamente todas as regiões da Rússia, que suas águas banham. Além do Volga, os rios se beneficiam com o Dwina e o Onega, que correm a lançar-se no Mar Ártico. O Don, que corre para o Mar de Azov, com o Dnieper e o Ural, que despejam no Mar Negro e no Mar Cáspio. A Espanha regala-se com o Ebro, com o Guadalquivir, com o Guadiana, rios secundários, mas os melhores que ela possui. Também corre em Espanha aquele famoso Tejo de que os portugueses falam com a boca cheia. Portugal tem ainda o Mondego e o Douro, nascidos em Espanha. Não há poesia ou romance português em que esses rios não figurem. A Inglaterra conta prosa com o famoso Tâmisa, um riozinho de nada, mas de tremendo valor comercial. Na Alemanha corre o mais romântico de todos, o Reno, cujas margens bordadas de castelos encantadores parecem sonhos de um fazedor de presépios. E quantos mais? O Vístula, o Oder,
A França tem lá o seu Sena, que corta Paris, a capital. Também tem o Marne, espectador silencioso de tantas batalhas tremendas. Tem o Garona, o Loire, o Ródano. Como vocês veem, a Europa está bem servida de rios, como aliás está bem servida de tudo. É o continente feliz. Nada lhe faltou para o desenvolvimento que teve. Climas excelentes, nem de muito calor, nem de muito frio. Aí depende de onde você mora. Se você mora na Bahia, vai achar muito frio lá, no inverno. Continuando. Onde devia ser muito frio, como no norte, acontece aquela coisa da corrente do Golfo. O tal rio Marinho que leva para lá a quentura do Golfo do México. Por isso é que, sendo um continente pequeno, a Europa está com quase 600 milhões de habitantes. 600, vovó? É um colosso, então. Eu disse quase. A Europa tem 550 milhões. Mesmo assim, já é gente. E que gente! O resto do mundo que o diga. Os grandes povos dominadores dos tempos modernos estão aqui. Os ingleses, os alemães, os franceses, os russos, os italianos, os suecos, os holandeses e também os povos já cansados, mas cuja história enche páginas da história, como os portugueses, os espanhóis, os gregos. Esses povos são todos oriundos daqueles arianos que desceram do planalto de Pamir. Essa questão de raças é das mais complexas, mas em linhas gerais, podemos dizer que existem três grandes raças ou grupos raciais ocupando esse continente. Os germânicos, isto é, os ingleses, os alemães, os suecos, os noruegueses, os dinamarqueses, os holandeses, os flamengos e metade dos suíços. Temos depois os latinos, italianos, franceses, portugueses, espanhóis e romenos. Depois temos os eslavos, russos, polacos, iugoslavos, búlgaros, tchecos. Existem outros grupos raciais de menos importância, visto que os três já mencionados formam mais de 90% do total da população europeia. Existem, por exemplo, os húngaros, os turcos, os gregos, os bascos, os ciganos. Anastácia entrou nesse momento para dizer que o jantar estava na mesa. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Por quê? 250 inscritos e lanço quadro novo. Querem quadro novo? Então tragam mais inscritos. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com o capítulo Itália e Melhor Possível.